Saudações, meus caros. No vídeo de hoje nós vamos começar uma série nova que eu chamei de Liter História. O objetivo dessa série, então, é a gente falar um pouco sobre alguns acontecimentos, algumas situações históricas importantes a partir da literatura. Para começar, então, essa série, já que estamos no mês da consciência negra no Brasil, resolvi falar sobre um assunto extremamente importante nesse sentido, um autor extremamente importante nesse sentido também. Nós vamos falar hoje então sobre uma obra do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que, em alguns pontos específicos, ele traz algumas reflexões bem importantes sobre a situação da escravidão no Brasil. Vamos fazer uma apresentação breve, então, sobre essa figura tão importante. Ele nasceu em 1839, no Rio de Janeiro, onde ele morou por toda a sua vida. Ele trabalhou por muito tempo como funcionário público, mas ele se destacou na nossa história como um escritor. Ele escreveu diversas obras diferentes. Ele já era reconhecido desde aquela época pela sua genialidade, não tem outro termo para a gente falar. Ele já era elogiado por muitas pessoas, inclusive fora do Brasil, e nesse processo todo, então, ele foi extremamente influente no desenvolvimento da literatura nacional. Ele foi, inclusive, um dos fundadores e o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, por 10 anos. Nessas fotos aqui nós temos ele representado aqui na sua juventude, acima e abaixo ele junto com esse primeiro grupo da Academia Brasileira. Nessa obra que estamos tratando aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós temos reflexões muito interessantes do Machado de Assis sobre a situação do Brasil naquele momento da segunda metade do século XIX. Então, essa obra foi publicada entre março e dezembro de 1880 a partir de capítulos na Revista Brasileira. Então, esse romance traz a narrativa de um personagem chamado Brás Cubas. Ele era filho de uma família que pertencia à elite aristocrática e latifundiária do Brasil. Ele representava então esse grupo social específico, dono de escravos, dono de grandes quantidades de terra, de grandes fazendas no Brasil daquele momento. Então, o livro começa com o Brás Cubas narrando a sua vida a partir da sua morte. Ele não tem uma linearidade, ou seja, ele não vai contar a sua vida diretamente, assim, e de trás para frente, cronologicamente. Mas ele vai se lembrando de alguns pontos da vida dele que ele considera importante. Ele vai principalmente analisando as relações que ele teve durante a sua vida com amigos, mas principalmente com interesses amorosos. Então, ele é um bom vivant. Ele é um cara cheio de relações, é uma pessoa que aproveita a vida, é um cara que não precisa trabalhar, que cursa direito simplesmente pelo status da época. É alguém que está na elite, é alguém que não precisa trabalhar, que precisa só se ocupar com o que ele deseja, com os seus próprios interesses. Esse personagem é uma figura extremamente egocêntrica, alguém que vê as pessoas de cima, alguém que analisa o seu passado sempre a partir de relações artificiais. São poucos os momentos em que ele realmente se coloca no lugar de outras pessoas. Mas, mesmo quando ele faz isso, é sempre a partir de uma perspectiva egocêntrica, a partir de uma perspectiva da elite, dificilmente conseguindo entender o sofrimento alheio. Então, essa postura dele fica evidente quando ele entra em contato com uma das situações, um dos contextos mais marcantes daquela época, que era a questão da escravidão. Para exemplificar isso, eu quero analisar com vocês, então, algumas passagens em que o Brás traz algumas memórias da relação dele com a questão da escravidão. Nesta passagem aqui, ele está falando sobre a sua infância. Como ele era uma criança traquinas, como ele se diz, como ele era um menino diabo, ele era muito arteiro, segundo ele. Então aqui ele exemplifica isso a partir do tratamento que ele dá a duas pessoas escravizadas naquele momento.
Então, vamos para essa passagem. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negaram uma colher do doce de coco que estava fazendo. E, não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho. E, não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce por pirraça. E eu tinha apenas 6 anos. Ou seja, aqui ele está lembrando de uma maldade que ele fez com uma escravizada que trabalhava na casa dele, mas você pode reparar que ele não tem muito remorso daquela situação. Ele se vê como uma criança arteira, como alguém que fez uma travessura. Ele não vê como um ato de maldade com aquela pessoa. Ele não se coloca em nenhum momento como alguém que se compadeceu, mesmo que posteriormente, mesmo que em memória, com aquela pessoa. Na sequência, ele traz uma situação que é ainda mais importante, que vai aparecer em outro momento da narrativa. Repare, Prudêncio, um moleque de casa. Esse moleque de casa geralmente era o escravizado que fazia pequenos trabalhos em casa, que era o garoto de recados, que trazia alguma coisa, fazia pequenos favores para os seus senhores, enfim. Então, Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio. Realmente, ele tratava aquela criança, como ele, como se fosse um cavalo. Eu trepava ali ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o. Dava 1000 voltas a um e outro lado, e ele obedecia, algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra, ou, quando muito, um ai nhonhô, ao que eu retorquia, cala a boca, besta. Ou seja, aqui mais uma vez o Brás está lembrando das suas peraltices, das suas travessuras de criança. Ele está lembrando de como ele tratava uma criança como ele. E pelas fontes históricas que nós temos sobre aquele período, nós sabemos que esse tratamento, essa relação era comum. Que o escravizado já conhecia, já era apresentado a sua condição desde a infância. Depois disso, a narrativa do Brás vai seguindo. Ele vai contando sobre os seus primeiros casos amorosos, vai contando sobre os seus estudos em Portugal, até que, em certo ponto da narrativa, ele volta a encontrar Prudêncio. E esse encontro se dá a partir de uma situação bem complexa, como a gente pode ver nesse trecho aqui. O personagem estava fazendo uma caminhada noturna pela cidade, voltando para casa, quando ele acaba passando então por uma situação. Interrompeu mais um ajuntamento. Era um preto que vergalhava outro na praça. O outro não se atrevia a fugir. Gemia somente essas únicas palavras: Não, perdão, meu senhor. Meu senhor, perdão. Mas o primeiro não fazia caso e, a cada súplica, respondia com uma vergalhada nova. Toma, diabo, dizia ele. Toma mais perdão, bêbado. Meu senhor, gemia o outro. Cala a boca, besta, replicava o vergalho. Parei, olhei, justos céus. Quem havia de ser o do vergalho? Nada menos que o meu moleque Prudêncio. Veja, o meu moleque Prudêncio. Essa é a forma pela qual Brás se refere ao antigo escravizado. O meu pai libertara alguns anos antes. Cheguei-me, ele deteve-se logo e pediu-me a bênção. Perguntei-lhe se aquele preto era escravo dele. É sim, nhonhô. Fez-te alguma coisa? É um vadio e um bêbado muito grande. Ainda hoje deixei ele na quitanda, enquanto eu ia lá embaixo na cidade, e ele deixou a quitanda para ir na venda beber. Está bom, perdoa-lhe, disse eu. Pois não, nhonhô. Nhonhô manda, não pede. Entra para casa, bêbado. Então, aqui nós temos o tratamento que o Brás dá a um ex-escravo, a um liberto, que era um escravizado da família dele, e ao mesmo tempo o tratamento que o Prudêncio dá a um escravizado. Como nós podemos ver aqui, a descrição dessa cena não é por acaso. Isso acontece numa praça, uma praça específica que a gente já vai analisar um pouco melhor,
Mas a situação aqui é evidentemente, parecida, traz várias semelhanças, várias referências ao caso contado anteriormente pelo Brás. A forma como ele tratava o Prudêncio é muito parecida aqui, até pelas falas, pelo fato do escravizado do Prudêncio não fugir, dele responder, com súplicas, do Prudêncio, responder mandando ele calar a boca, assim como o Brás fazia com ele no passado. Essa passagem nos leva a uma discussão bastante polêmica entre historiadores até hoje. O fato de alguns escravizados e mesmo de alguns libertos, quando tivessem as condições, eles compraram também, em vários momentos, outras pessoas escravizadas. Então, algo que nós esperávamos que acontecesse diferente, e essas pessoas que passaram pela experiência da escravidão, que elas não quisessem que outros tivessem, passassem pelas mesmas condições, a nossa moral hoje, a gente cobrar isso. A gente espera que aquelas pessoas não tivessem esse comportamento, que elas, se compadecessem com as pessoas escravizadas naquela situação. Mas essa passagem que vem na sequência, em que o Brás reflete sobre por que o Prudêncio estava fazendo aquilo, nos ajuda a entender, então, um pouco melhor essa condição da escravidão naquele período. Exteriormente, era torvo o episódio do Valongo. Valongo é o nome do cais daquele momento. Eu já vou comentar. Mas só exteriormente. Logo me meti mais dentro, a faca do raciocínio. Achei-lhe um miolo gaiato, fino e até profundo. Era um modo que o Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo-as a outro. Eu, em criança, montava-o, punha-lhe um freio na boca e desancava-o sem compaixão. Ele gemia e sofria. Agora, porém, que era livre, dispunha de si mesmo, dos braços, das pernas, podia trabalhar, folgar, dormir, desagrilhoado da antiga condição. Agora é que ele se desbancava. Comprou um escravo e ia lhe pagando, com alto juro, as quantias que de mim recebera. Vejam as sutilezas do maroto. Vejam, alguém então que se vinga da sua condição de escravo em cima de outra pessoa escravizada, alguém que faz aquilo que o Brás fez com o Prudêncio na infância, é aqui qualificado como o Brás como um maroto, como alguém que está aqui, de certa forma, fazendo justiça. Já que ele passou por aquilo, ele está simplesmente se cobrando em cima de outra pessoa. Então, o julgamento do Brás aqui, ele é complicado, né? Mas, essa reflexão aqui já nos traz algo que, pelo menos, o Brás conseguiu se dar conta. O fato de que o Prudêncio só conheceu a condição de escravidão. Para o Prudêncio, que foi escravizado desde a infância, que conheceu a relação senhor-escravo desde a infância, para ele seria quase natural que ele não conhecesse outra forma de trabalho que não fosse a escravidão. O Prudêncio nasceu naquela fazenda. Ele não foi um escravizado trazido da África. Então, ele não conheceu a condição de liberdade. A partir do momento que ele se tornou livre, ele começou a se comportar como os outros livres que ele conhecia, em que a escravidão dentro daquela sociedade era visto como um direito. Mas, como eu falei, essa situação aqui, além de nos fazer referência a uma condição, a alguma característica importante sobre a escravidão naquele momento, fala sobre um lugar também. Então, a praça, que antes foi simplesmente falado como um lugar em que o Prudêncio estava castigando um escravizado, na sequência, então, o Brás reconhece, cita como o Valongo. E esse lugar tem uma importância muito grande para a nossa história, mas que por um longo período foi morta. Essa memória foi literalmente enterrada na história do Brasil. Esse lugar que foi palco
do ciclo da escravidão narrado pelo Machado de Assis. Esse reencontro do Brás com o Prudêncio não foi por acaso. Não foi por acaso que esse reencontro construído pelo Machado de Assis tenha sido no Cais do Valongo. Esse lugar foi, onde várias pessoas escravizadas foram trazidas da África para o Brasil. Foi o lugar de chegada e de comercialização de pessoas escravizadas de 1811, quando esse cais então foi organizado no Rio de Janeiro, até 1831, quando a gente teve a primeira lei de proibição do tráfico. A gente sabe que o tráfico de escravos só terminou em 1850, quando uma nova lei surgiu com penas mais duras em relação aos traficantes de escravos e aos compradores, mas nessa época então, de 1811 a 1831, 800 mil escravizados chegaram na África. E, segundo essa ilustração que a gente pode ver acima, nessa imagem aqui, o comércio de pessoas escravizadas também acontecia por ali. Essa pintura representa um comércio de pessoas escravizadas no Valongo. E esse é um dos prováveis motivos pelos quais Machado de Assis colocou essa situação tão marcante sobre a escravidão acontecendo ali. Esse ciclo do Brás, se lembrando de como ele tratava os escravizados e como isso marcava a própria sociedade entre os escravizados, aquela lógica da escravidão se tornou algo comum, algo que impregnava todas as pessoas, isso acaba sendo apresentado no ponto de partida, inclusive, no ponto de partida daquela época. Então, até o contexto do Machado de Assis, se lembrava que o Valongo era literalmente o ponto de chegada da escravidão, pelo menos ali, naquela situação. Mas essa memória foi se apagando no Brasil ao longo do tempo, já no final do século XIX para o começo do século XX. E como isso aconteceu então? Com a proibição do tráfico, pelo menos pela lei, em 1831, o cais foi fechado. Até que em 1843 ocorreu uma reforma ali no cais para receber, numa grande cerimônia, a princesa Teresa Cristina, que acabaria se casando com Dom Pedro II na sequência. Em 1911, ocorreu uma nova reforma nesse cais e, a partir dali, sim, todas as memórias sobre o Valongo foram apagadas. Ele já não era chamado assim, ele era chamado do Cais da Princesa, em 1911. Então, com essa nova reforma na cidade, essas memórias foram plenamente esquecidas e literalmente aterradas. Até que em 2011, século depois, a gente teve, a partir de obras de revitalização ali na região, obras pela prefeitura, foram encontrados vários vestígios desse passado do Valongo. Amuletos, pertences, próprios daquela cultura das pessoas que foram escravizadas e trazidas para o Brasil naquele momento, e mesmo ossadas de pessoas escravizadas que foram deixados ali numa vala comum, próximo do cais do Valongo. Esses vestígios, então, analisados pelos historiadores, nos trouxeram a memória do Valongo. Os historiadores, então, identificaram aquele lugar, se teve um processo, então, de revitalização de verdade, de reorganização daquele lugar como um patrimônio histórico para o Brasil, até que em 2017 esse patrimônio foi reconhecido como parte da história mundial, né? Essa marca desse momento da escravidão no Brasil. Então, em resumo no nosso vídeo, a partir de um romance do Machado de Assis, nós podemos recuperar um pouco essa memória de um período tão complexo e tão importante para a história do Brasil. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Bons estudos e boas leituras. Abraço!